Fala pessoal, temos agora a questão, certo, endemoniada da FUVEST 2018, que deixou tantos cadáveres aí pelo caminho. É uma questão super difícil, certo? Principalmente para você resolver ali no calor do momento, né, em 3 minutos. Mas a gente vai bolar e propor duas resoluções distintas para ela que seguem mais ou menos a mesma ideia, certo? Essa questão ela é parecida com uma questão que a gente já resolveu na lista 2, né, que é aquela questão da estrela. Só que na lista 2 a nossa estrela tinha 5 pontas e nessa lista a estrela tem 8 pontas. A ideia da resolução é similar, só que esse caso é mais complicado, porque, né, como a estrela é maior, a gente vai ter que fazer mais construções para a gente conseguir encaixar tudo o que é necessário. Tá bom? Então o que ele fala? Prolongando-se os lados de um octógono convexo, que é o ABCDEFGH, obtém-se um polígono estrelado, conforme a figura. Ele pede a soma dos ângulos das pontas dessa estrela. Como é que a gente vai fazer isso? É muito difícil você conseguir calcular essa soma, considerando que essas pontas todas fazem partes de triângulos e de pedaços da figura distintos. Então, um recurso que a gente vai tentar usar é enxergar pedaços da figura, para pegar algumas dessas pontas por vez, e montar equações que indiquem a soma dos pedaços que a gente conseguir incluir na nossa figura. Vão ser várias as equações que vão ser montadas. E aí depois a gente vai ter que somar todas, vai ter que manipular um pouquinho o sistema para que a gente consiga obter a soma que o exercício pede. Tá bom? Então eu vou pedir primeiro para você focar nesses 4 pontos aqui, ó. Que eu vou chamar de PQRS. E por que eu quero focar nesses 4 pontos? Porque a minha ideia de resolução vai ser a gente criar triângulos que peguem duas das pontas da estrela de uma vez só, certo? E que tenham um vértice em um desses 4 pontos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o ponto S, eu consigo enxergar este triângulo que tem vértice no ponto S. E sendo isso um triângulo, essa linha não está muito colinear, então o bagulho tá... O programa está reclamando um pouquinho de não conseguir fazer essa linha torta, né? Se estiver aproximadamente ali no 180, ele tenta deixar a linha horizontal. Mas vamos lá. Então, esse triângulo tem soma dos ângulos internos igual a 180, né? Então, prestando atenção nessa primeira relação, eu tenho que α2 mais α5, e eu vou chamar de S esse terceiro ângulo, tá? Já que ele está no vértice S da figura. Isso tudo dá 180. Bacana. Aí, olhando, por exemplo, para o ponto R, a gente consegue enxergar este triângulo de cá. E deste triângulo, nós enxergamos a relação α4 mais α7 mais R igual a 180 graus. Pô, bacana, já usei dois, faltam o P e o Q, né? Então, com vértice no ponto P, eu consigo enxergar esse aqui. Desse triângulo, a gente tira a seguinte relação. α3 mais α8, né? Mais o ângulo ali no vértice P. Tudo isso dá 180. E eu vou repetir uma cor com a sua licença, para formar o último triângulo que vai pegar aqui o vértice Q. E aí, nesse triângulo que pega o vértice Q, que é esse aqui, a gente tem as pontas α1, α6 e o ângulo Q. E essa soma dá 180. Então, tem uma equação que pega α2 e α5, tem uma equação que pega α4 e α7, tem uma equação que pega o α3 e o α8, e tem uma última equação que pega α1 mais α6. Como eu quero toda a soma e não só a soma de pares que aparecem nas nossas equações isoladas, o que eu vou fazer? Eu vou somar todas as equações que eu obtive. Vou criar uma super equação somando todos os lados esquerdos e todos os lados direitos. Os lados esquerdos, você vai perceber que aparece uma vez cada um dos alfas, né?
Só que, infelizmente, na nossa equação não aparece só os alfas. Tem 4 ângulos intrusos aí nessa expressão, que são os vértices desse quadrilátero PQRS que a gente descobriu. Eles também estão inclusos aqui na conta, né? Só que do lado direito a gente consegue perceber que a soma vai ficar 180 vezes 4, né? Que é 720 graus. Então somei todo o lado esquerdo, né? Todos esses elementos que estavam do lado esquerdo das equações aparecem somados do lado esquerdo do nosso resultado. E somei todos os lados direitos para chegar nesses 720 graus. Agora, isso aqui é a soma que eu estou procurando, certo? Se eu souber qual é a soma de PQRS, a gente consegue isolar a soma dos alfas. E o lance é, eu sei qual que é a soma do PQRS. Por quê? PQRS é um quadrilátero. Vê se você concorda comigo. Então, quando eu somo o ângulo de vértice P, o ângulo de vértice Q, o ângulo R e o ângulo S, eu estou, na verdade, somando os 4 ângulos de um quadrilátero. E em todos os quadriláteros, a soma dos 4 ângulos dá o mesmo resultado, que é 360 graus. Opa, então eu tenho essa soma, né? De fato, a soma de α1 mais α2 até o α8, mais 360 dá 720, então joga esse 360 para o outro lado, e a gente chega em 360 graus para essa soma, que é o que diz a sua alternativa B de bola. Tudo bem? Então, não é uma questão nada fácil, certo? Ela precisa de você enxergar os elementos corretos da figura para você conseguir montar as equações. E eu super entendo que, no calor do momento, nos 3 minutos que você tem para resolver a prova, certo? Você ter dificuldade, principalmente se você não tem muito, vamos dizer assim, experiência com exercícios que são parecidos com esse, certo? Vai ser uma coisa que vai ser difícil de resolver na hora. Então é uma questão que vale a pena deixar para o final da prova, se der tempo para resolver, né? Era uma das questões mais difíceis de toda a prova da FUVEST 2018 e teve um índice de acerto baixíssimo, certo? Então é aquele tipo de questão que, se você errar, não é um problema muito grande, porque boa parte dos seus concorrentes erraram também, certo? Mas não trouxe essa resolução para vocês para mostrar que ela não é uma questão impossível, certo? Que é uma questão que ela tem um princípio por trás, e apesar de ela estar muito mais bem encaixada se fosse uma questão discursiva, que você tem mais tempo para pensar, certo? É uma coisa que, se você tiver certa experiência, você dá conta de resolver na hora, certo? Não é a primeira questão de estrela que a gente resolve, e você vai percebendo que existe um padrão, né? Existe ali uma ideia que serve mais ou menos para todos os exercícios desse tipo, tá bom? Bom, eu prometi para vocês que eu ia resolver também de outro jeito, então eu trouxe uma nova figura para a gente tentar observar e tentar bolar uma nova maneira de resolver isso daqui, né? Nesse segundo método de resolução, o que eu quero propor para vocês é que, em vez de a gente formar triângulos, a gente forme quadriláteros que peguem duas das pontas da estrela. Em vez de olhar para esses pontos que estão nos encontros das pontas da estrela, vamos dizer assim, eu vou usar o próprio octógono aqui no meio para tentar bolar algum desses quadriláteros. Então, ele falou que quando a gente prolonga os lados da estrela, que a gente obtém essas pontas, né? Então, por exemplo, essa ponta alfa 4 foi obtida pelo prolongamento desses dois lados. Aí eu vou pegar os vértices, que são o fim desses lados que formam o alfa 4, e eu vou prolongar eles na outra direção também. Isso forma um quadrilátero, concorda comigo? E aí você tem que os ângulos desse quadrilátero, que são alfa 4 mais alfa 8 mais B mais F, que são ângulos agora do octógono, tem uma soma que somam 360 graus. Beleza, vamos tentar pegar outros vértices aqui, né? Por exemplo, se eu pegar esse vértice para cá, usar os pontos D e H, a gente consegue aproveitar esses ângulos alfa 2, a dificuldade dessa figura torta, e o alfa 6. Qual é a equação que eu obtenho a partir desse polígono? Que alfa 2
mais alfa 6. Aí eu usei os vértices D e H. Essa soma tem que ser 360, certo? Muito bom, muito bom. Vamos continuar a nossa exploração aí da figura. Agora eu quero usar, por exemplo, esses vértices E e A, que vão formar aqui um quadrilátero, que vão pegar o alfa 7 e o alfa 3. Então, alfa 3 mais alfa 7, mais o ponto A, mais o ângulo E, também são ângulos de um quadrilátero e por isso, né, e portanto, formam 360 graus. E por fim, os únicos que a gente não usou ainda são o alfa 1 e o alfa 5, que formam esse quadrilátero vermelho e usam os vértices C e G. Então, montei 4 equações? Montei, perfeito. Repara que nas 4 equações apareceram todos os 8 ângulos das pontas, né? Todo mundo do alfa 1 até o alfa 8. E apareceram todos os 8 ângulos do octógono de dentro também, né? Tem todas as letras de A até H lá dentro. Então, se eu somar todas as equações, esse princípio é parecido com a última resolução que a gente propôs, eu vou ter alfa 1 mais alfa 2, etc., mais todos os ângulos do A até o G. O G não, o H, né? E essa soma vai ser 360 vezes 4, que dá 1440 graus. Essa parte, que eu nem escrevi tudo, olha o desleixo. Faltou o alfa 8 aqui para terminar a soma. Então, essa parte da soma é o que eu quero. E esses ângulos A mais B mais C mais etc. até o H são uma parte estranha à soma que eu estou tentando obter, né? Eles são mais do que... são tão extra aí, né? Estão sobrando em relação à soma que eu estou procurando. Mas se eu soubesse qual que é o valor dessa soma, aí eu consigo substituir o valor dessa soma e deixar só a soma que eu estou tentando calcular na equação. O lance é, eu sei quanto que é essa soma, né? Porque os ângulos A, B, C, D, F, G, H são ângulos internos de um octógono. E sendo ângulos internos de um octógono, a soma deles é 180 vezes 8 menos 2. O que dá 1080 graus. Então, se eu substituir o valor dessa soma, a gente tem uma outra maneira de chegar no resultado pedido, que, claro, vai chegar na mesma resposta, 360 graus. Tá bom? Espero que você tenha entendido e até a próxima.